subsistência, esse povo também tinha um compromisso com a Bíblia. Eu visitei o lar dos valdenses na Europa, no norte da Itália e sul da França, e ali, nas escolas valdenses, que eles chamavam Dei Barba, os jovens pastores eram preparados em 4 invernos. E a matéria que eles estudavam nesses 4 invernos era a natureza e a Bíblia. Haviam jovens valdenses que sabiam todo o Novo Testamento de cor. E esses jovens iam para as universidades, se infiltravam entre os alunos e começavam a disseminar o conhecimento da palavra. Eu visitei também ali uma caverna, onde eles cultuavam a Deus. E num desses cultos, o império descobriu, fechou a entrada e por uma abertura superior na caverna, lançaram tochas de fogo. E naquele dia pereceram cerca de 150 valdenses. Nas montanhas ali, um outro general chamado Lapalu promoveu uma severa perseguição contra esse povo. E num período de poucos meses, mais de 3.500 valdenses foram assassinados. Um povo pacífico, que nem revidava os ataques. O que dizer dos huguenotes, dos albigenses, pessoas que ao longo da história depuseram suas vidas por amor à verdade. A perseguição avançou. No 15º século, a Alemanha foi o palco dessas perseguições. Eu visitei no sul da Alemanha a cidade de Constança. E junto ao lago de Constança, existe essa imagem que está numa base giratória. É uma prostituta. E essa prostituta tem em uma das suas mãos o imperador da época, Sigismundo. E na outra mão, o papa da época. E por ali estavam 2 senhoras alemãs. E nós tentamos entender o que estava acontecendo, o que representava aquela imagem. E elas disseram: essa imagem faz alusão ao concílio de Constança, que aconteceu nesse prédio, aí próximo desta imagem. E esta prostituta está aqui porque ela se envolveu tanto com o Papa quanto com o imperador da época. E é um retrato da história daquele concílio. E esse concílio de Constança, que resolveu o problema do cisma papal, uma época na história onde nós tivemos 3 papas, um papa em Roma, um papa em Avignon, na França, e um papa em Turim. Esse concílio depôs os 3 papas e nomeou Martinho V como legítimo papa. Mas esse concílio também se tornou famoso por condenar à fogueira, num intervalo de 1 ano, 2 heróis da Idade Média, John Hus e Jerônimo de Praga. Eles foram aí condenados, nesse mesmo prédio, que hoje funciona como um hotel, levados 3 quilômetros, e numa praça pública, os 2 foram queimados vivos. Hoje a praça tem uma grande pedra, de um lado escrito John Hus, do outro lado Jerônimo. Homens que morreram simplesmente por serem leais à palavra de Deus. Era a ira do dragão contra os povos. Ainda na Alemanha, nós tivemos um grande herói, Martinho Lutero. Dentro da própria igreja, levantou-se alguém contra os ensinos que ela ministrava. E quando Martinho Lutero pregou na porta do castelo de Wittenberg, no dia 31 de outubro de 1517, 95 proposições contra a venda de indulgências, isso deu início ao que nós chamamos de Reforma Protestante. Lutero foi condenado pela igreja, inclusive uma bula papal de excomunhão foi enviada a ele. E ele foi convocado à dieta de Worms para ser julgado. Os amigos de Lutero disseram: não vão, eles vão matar você. E Lutero respondeu: ainda que daqui para Worms tenha tantos demônios nas estradas quanto telhas nas casas, eu lá estarei e ficarei de pé pela verdade. Lutero foi, defendeu sua posição,
e aconselhado por alguns amigos, disseram para ele: fuja, Lutero, à noite, senão você vai ser morto. E enquanto ele tentava fugir à noite, ele foi sequestrado na Floresta Negra por homens encapuçados. Esses homens o levaram para esse castelo, o castelo de Wartburg. E enquanto pensava que seria morto, os soldados disseram: nós somos teus amigos. Descobriu-se depois que esses soldados haviam sido enviados por um líder da Europa, de uma das nações, Frederico, o sábio da Saxônia, que era admirador de Lutero e da sua mensagem. E ele mandou sequestrá-lo como forma de protegê-lo. E o colocou nesse castelo. E aí Lutero esteve por 10 meses. O que fez Lutero nesses 10 meses? Traduziu o Novo Testamento para o alemão. E quando as pessoas pensavam que Lutero estava morto, estava chegando nas ruas das cidades alemãs o Novo Testamento na língua do povo. E isso foi um tremendo impulso à pregação do Evangelho. Aí neste castelo existe uma pequena cela onde Lutero esteve. E enquanto traduzia o Novo Testamento, o próprio diabo apareceu para ele numa ocasião. E Lutero lançou o tinteiro que usava contra Satanás. Atirou contra ele. E ainda se vê hoje na parede os vestígios daquilo que eles dizem ser o tinteiro que Lutero arremessou contra o diabo. A ira do diabo não parou por aí. E não ficou restrita à Idade Média. Em 1798, Napoleão Bonaparte ordena a prisão do Papa Pio VI, no dia do aniversário de sua coroação, na Capela Sistina, em Roma. E quando o Papa foi preso, terminaram os 12 séculos de perseguição. Agora surge um remanescente. E ontem eu falei sobre esse remanescente, em Apocalipse 10. Teria que ser depois de 1798. E o Adventismo surge em 1844. E o que acontece agora na profecia? 12:17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Os que guardam o quê? Os mandamentos de Deus e tem o quê? Testemunho de Jesus. Eu fui pastor de uma cidade no Espírito Santo e eu me filiei a uma associação de pastores evangélicos naquela cidade. Em um momento eu até fui secretário dessa associação. E alguns projetos a essa associação de pastores evangélicos levou avante. Um deles foi eleger um dia no município como feriado municipal, Dia do Evangelho. E numa dada ocasião, nós éramos uns 12 pastores, estávamos discutindo um projeto. Ele se chamaria Viaje Conhecendo a Lei de Deus. A cidade tinha 2 acessos por 2 rodovias. E a ideia era, 10 quilômetros antes da cidade, colocar um grande outdoor. Viaje conhecendo a lei de Deus. E a cada quilômetro, um mandamento. Olha que ideia extraordinária. Nem foi minha. E aí então estávamos discutindo o projeto com alguns vereadores, até que um pastor se levantou e disse assim: mas espera aí, o que é que nós vamos colocar no 4º mandamento? Eu disse: ué pastor, não estou entendendo. O que é que vai colocar? O que está na Bíblia. Ele disse: não, se nós colocarmos aí lembra-te do dia do Senhor, isso vai ser marketing para a igreja adventista. Eu disse: ué pastor, o senhor está preocupado com o marketing da minha igreja ou ser um fiel ministro de Cristo? O senhor quer mudar o mandamento agora? Ele disse: não, vamos colocar lembra-te do dia do Senhor. Eu disse: não, não é isso que está lá escrito. E é como a confusão começou, né? E aí, para que os pastores não saíssem no tapa, o vereador cancelou a reunião. Mas você percebe como são as coisas? Sermos leais à palavra, como foram os nossos antepassados. Ficar de pé pela verdade. A igreja remanescente guarda os mandamentos de Deus. Todos eles. Inclusive o sábado. O povo remanescente, ele guarda os mandamentos de Deus. Ele ainda tem o quê?
O testemunho de Jesus.